Bem, antes de passar a bola para o nosso querido André, que é o fera, né, nessa temática da legislação trabalhista, eu vou falar rapidamente, né, alguns conceitos que eu acho que é importante que a gente tem tentado trazer agora em 2022, em função vamos dizer assim, da dificuldade em divulgar o que é a extensão, né? O que é a extensão, a parte da extensão na universidade pública e a relevância dela, ainda mais, né, nesse contexto desse ano, né, onde todas as universidades estão tendo que curricularizar a extensão, e o projeto Café com RH é um projeto de extensão que já existe desde 2012, né, tentando trazer esses pressupostos norteadores da extensão, que são, até para aqueles que não são da universidade ou que são da universidade, fazem parte de alguma universidade, ou que não fazem, e que talvez não tenham noção desse braço tão importante dentro da universidade, que é do tripé, o ensino, a pesquisa e a extensão, que se retroalimenta, trazendo aí o diferencial, né, principalmente das nossas universidades públicas, e os pressupostos principais norteadores da extensão universitária é interação dialógica. O que é isso? É por meio de eventos, é por meio de atividades, é por meio de ações direto com a comunidade que a gente permite essa troca de saberes e fazeres, né, com o saber, vamos dizer, popular, com o saber do senso comum. No nosso caso, do projeto Café com RH, que o foco, nossa missão é a promoção do trabalho decente, saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, especialmente em Macaé e região, mas com a pandemia acabou que o café agora, né, tem gente do Brasil inteiro, graças a Deus, que agora está podendo participar dos debates, dialogar com a gente. Então, essa interação de trazer vocês, temos alunos aqui da UF, temos profissionais, temos trabalhadores da Uber, temos donos de casa, temos desempregados, temos, né, a sociedade aqui representada nessa sala, para a gente poder discutir, conversar, né, sobre temas contemporâneos e polêmicos, tão pouco discutidos, né, especialmente quando a gente vê a área de RH propriamente dita, o LinkedIn, são temas tabus, ou às vezes não se fazem eventos sobre essas temáticas que são super relevantes e necessários para a transformação social, para a emancipação da nossa sociedade, tendo em vista o podcast que eu coloquei aí antes, que foi em 2020, depois eu vou colocar o link para vocês verem, são 30 minutos, né, que já estava falando o futuro pós-pandêmico e o futuro do trabalho, e está acontecendo exatamente as coisas que eles previram, né? Eu esqueci o nome da professora fantástica de economia, da USP. Da próxima Laura vez vamos... Carvalho. Laura Carvalho, como a gente não tem economista aqui, né? Ou a outra característica da extensão, e que o nosso projeto tenta o tempo todo trazer, é essa trans e multidisciplinaridade. Sempre a gente convida pessoas com diferentes formações, ou professores de outros cursos além dos nossos, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, dou aula no curso de administração, o professor Tiago é psicólogo, também formado em turismo, com pós-graduação, tem uma formação fantástica, multi-inter, transdisciplinar, professor na engenharia de produção da UFRJ, o André, formado em Direito, ex-aluno da UF, né? Depois ele pode falar um pouco mais do currículo dele, a Carol, formada em Serviço Social, nossos alunos aqui, a galera da equipe do Café, né, tem diferentes formações também, e os nossos convidados sempre a gente traz, né, com essa diversidade na formação, porque a gente vê muitas vezes, né, no campo profissional, essa dificuldade desse diálogo, do respeito e valorização desses diferentes saberes tão necessários no cotidiano, especialmente do trabalho, no cotidiano organizacional, né? E que às vezes dentro da universidade a gente mesmo tem dificuldade, a gente vê essa dificuldade de preparar os alunos para isso. É só quando eles estão no estágio ou em projetos de extensão que eles começam realmente a interagir com diferentes saberes, aqueles que estão inclusive ali na base curricular, que nem no curso de administração, né? Psicologia,
né, a economia, a sociologia, a filosofia, entre outros, que sustentam o curso de administração, né, teoricamente, e que na prática, vamos dizer, no cotidiano das empresas, os administradores estão tendo que lidar com pessoas com diferentes formações, saberes e fazeres, e isso também é o propósito da extensão, trazer sempre esse diálogo inter, multi, transdisciplinar, seja na prática extensionista, seja nos convites, né, feitos a profissionais com diferentes formações. E isso traz essa indissociabilidade, né, ensino, pesquisa e extensão, trazendo através da geração de conhecimento que vem da pesquisa, soluções, as ações, né, que tanto no âmbito de políticas públicas ou privadas podem ser feitas através da pesquisa e das atividades extensionistas como contribuição social da universidade para a sociedade, tendo em vista a quantidade de ações que existem dentro da UF, várias universidades aí se aproximando cada vez mais com ações para as comunidades, né? Isso tem um impacto enorme, teórico, metodológico, soft skills, entre várias outras questões para a formação dos nossos alunos. E, por último, o último princípio norteador, que é o impacto e a transformação social, que é o foco realmente das universidades públicas, né, atendendo aí os interesses e as necessidades da maioria da população, né, de forma a promover mais qualidade de vida, isso de todas as áreas, não só, esse é o foco principal do nosso projeto, né, e o desenvolvimento social e regional ou local das comunidades que os projetos atendem, né? Então, eu acho muito importante trazer esse conceito de extensão universitária, porque a gente vê que muitos não conhecem, né, o que é isso. E aí, para começar a trazer algumas inquietações e também outros conceitos que eu acho importante, que a gente sempre está falando de trabalho decente, mas... Gente, deu um delay, eu dei uma travadinha? Ou tá tudo certo? A internet tá meio... Tá tudo certo? Então tá. Eu só vou trazer agora para reflexão, né? E enquanto eu vou projetando aqui para vocês, vou pedir para a galera ir respondendo no Mentimeter, no link que eu vou colocar aqui no chat do Zoom, e a galera do YouTube, por favor, coloquem, né, aí no chat também, para vocês refletirem sobre o que vem na cabeça de vocês, independente do que eu vou estar colocando aqui agora como conceito teórico, tá? Por favor, independente desses conceitos aqui, sobre o que vem na cabeça de vocês, quando vocês pensam em trabalho decente, não vai aparecer o nome de vocês, depois eu vou projetar aqui para vocês o que apareceu, tá? Pela OIT, né, tendo em vista aí as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o trabalho decente é o oitavo, tá? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E ele surge dentro dessa nova ECG, Economy for Common Good, economia do bem comum, tão em voga na Europa, né? Inclusive, já existem, isso eu fiquei sabendo, não sabia, no último evento Café com RH, com o nosso convidado, que já existem várias ações que já vem até especificado, que fazem parte dessa nova economia, né, na Europa, que eu achei isso fantástico, né? E isso custa chegar no nosso país. E dentro dessa economia, são 5 pressupostos principais. E onde que entra o trabalho decente? Aqui, né? Staff, including owners, ou seja, trabalhadores, líderes, CEOs, com a ética na gestão de pessoas e na qualidade do ambiente de trabalho. E as 7 dimensões de trabalho decente, né, são essas aqui. Olha que bacana. Princípios e valores fundamentais no trabalho, né? O quanto que o trabalho, os locais de trabalho, trazem dignidade, a possibilidade de participação, a liberdade de falar o que pensa, sem ter medo de ser demitido, a diversidade de fato, inclusão, equidade, não discriminação, confiança e a justiça, né? O tempo de trabalho e carga de trabalho adequado, o quanto que a gente está vendo várias discussões de quanto que o trabalho poderia, para gerar mais emprego, ser mais negociado, flexível em relação à carga horária, igual em vários países já existe, no Brasil também, mas é muito pouco negociado isso.
As pessoas estão querendo, às vezes, negociar muito mais tempo livre do que um salário maior. Por que não? Né? Ao invés de uma promoção, eu prefiro diminuir minha carga de trabalho e continuar ganhando o que eu ganho, né? Principalmente mulheres, mães, entre outros, né? Uma pessoa que quer investir no doutorado, ou sei lá o quê, né? Precisa de mais tempo, ou está precisando se cuidar mesmo, ter mais lazer. Isso é um dos pressupostos principais do trabalho decente. A gente se pergunta como que tem se organizado, né, os vários tipos de trabalho nesse sentido. E aí eu já começo a aquecer e pedir para o André, daqui a pouco, a partir das falas dele, trazer e para todos refletirem o quanto que o trabalho nas plataformas digitais é decente a partir desses pressupostos do trabalho decente da OIT, né? Até que ponto realmente esses trabalhadores têm essa dignidade, né? Possibilidade de participação, liberdade, autonomia para participar, questionar, tomar decisões sobre as questões que afetam o seu próprio trabalho, né? Não discriminação, enfim, essas questões. O tempo de trabalho. Imagina o tempo de trabalho, né? Na verdade, não tem nada que regula o trabalho deles. A André vai poder falar isso melhor do que eu. E eles precisam usar muito mais tempo do que aqueles trabalhadores regidos pela CLT ou por outras, né, convenções aí, para poder tirar mais dinheiro. Então, não param muitas vezes de trabalhar. A gente trouxe a discussão, tá, gente, das plataformas digitais, mas tem vários outros tipos de trabalho que são tão indecentes quanto o trabalho nas plataformas digitais. Eu passei para meus alunos, tem alguns alunos no nosso evento, eu vou compartilhar com vocês o texto que eu passei para eles, que é do Mossi, sobre o trabalho decente nas plataformas digitais, um artigo, uma pesquisa feita no Brasil recente, e onde ele traz essa reflexão, até que ponto todos nós somos trabalhadores digitais, executando microtrabalhos quando a gente dá um like, quando a gente gera engajamento com uma outra pessoa na rede social, quando a gente quer que alguém gere engajamento para nós, né? Todo likezinho, tudo isso gera um faturamento, gera um... Eu coloquei assim no Google, como ganhar dinheiro fácil dando likes. Gente, coloca isso no Google, vocês vão ver a quantidade de vídeo, a quantidade de aplicativo, explicando, né? Formas de você só dando like, ficar o dia inteiro dando like e ficar ganhando centavos pelos likes. Então, até para vocês verem que muitos seguidores são falsos seguidores das redes sociais, porque são movidos por esses aplicativos e por essas formas de ganhar dinheiro, centavos por like, engajamento, YouTube, e aí vai. Aí continua, trabalho realizador e produtivo. Até que ponto esse trabalho contribui para o futuro das novas gerações? Aí eu pergunto, o trabalho nas plataformas digitais, o quanto que ele contribui para o futuro das novas gerações, para o seu desenvolvimento, realização profissional, pessoal e profissional, criando realmente valor. O quanto que tem perspectiva de carreira para esses trabalhadores, que na maioria das vezes são jovens, que estão começando a carreira, ou que não conseguem uma vaga como jovem aprendiz, ou que não consegue, às vezes, um estágio, ou que não consegue um trabalho, e nem só tem esse perfil, temos pessoas já formadas, com pós-graduação, trabalhando, né, super qualificadas, inclusive, para esse tipo de trabalho. Então, até o discurso que esse tipo de trabalho é para um primeiro emprego, ou para aquele que não tem qualificação, é mentira, né? Porque a gente está vendo várias pessoas com muita qualificação, inclusive, por não ter trabalho digno, ter que se sujeitar a esse tipo de trabalho. E a gente vê muito isso do empreendedorismo, usar eles são empreendedores, que é essa romantização que a gente precisa acabar, né? Que a gente vê no LinkedIn. Vou aqui projetar um recente. Olha isso aqui, gente. Assim, no LinkedIn eu gosto de estar lá só para ficar observando as coisas. Nem entro mais em discussão, porque, sinceramente, eu não tenho paciência. Mas vou mostrar aqui para vocês essa discussão recente, que tem uma pessoa que me segue, sabe das nossas pesquisas, da minha inquietação em relação... E ela sempre que me marca, né? E aí eu fico sabendo isso. Ela me marcou ontem, ou antes de ontem, eu agradeci muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Olha isso, André. Adorei, né? Essa aqui, publicação desse rapaz, ó, ele diz: olha o tal do empreendedorismo tão romantizado com os textinhos bonitos por pilantras aqui no LinkedIn. E fica a pergunta, a outra lenda chamada meritocracia vai abençoar esse trabalhador também? Aí começa, aí dispara, aí vem. A quem registrou a foto ofereceu alguma coisa? Gente, essa é a solução? A esmola é a solução? Bom. Aí vem lá, ele respondeu muito bem, né? Eu avalia que o desenvolvimento acontecer de forma saudável. O post foi feito sem grandes pretensões, apenas um desabafo em poucas linhas sobre a situação dos terceirizados e a falta de valorização. Enfim, aí vai. Aí depois, devemos apoiar esses guerreiros que ainda batalham, que mesmo com dificuldade, e aí vai. E aí a gente vai vendo, né, os vários posicionamentos que fazem, que é a reflexão que eu gostaria, principalmente os alunos de comportamento organizacional que estão aqui, depois eu vou passar esse link para vocês também, para refletir sobre essa discussão. O que a gente aprende, a gente pode aprender aqui com a Suzana, gratidão, Suzana, aqui no evento, né? Sempre está me marcando sobre essas questões, mas só numa conversa dessa a gente aprende tanto, mesmo sem participar, só observando. Vendo que tipos de comportamento da nossa sociedade ratificam a continuidade desses trabalhadores nessa situação indigna de trabalho. Né? Por exemplo, como se for dar uma esmola, um pratinho de comida resolveria o problema dele. Né? Aí depois eu passo, quem, né, quiser acompanhar, ver lá esse post do Ramon Oliveira, que foi bem bacana, e tem vários outros aí no LinkedIn, né, que a gente pode aprender. E ver o que está acontecendo, é uma prática, né, social, ver o que está sendo discutido, como que as pessoas estão entendendo e discutindo temáticas como essa. E para finalizar só a remuneração significativa para o exercício da cidadania, ou seja, a gente tendo tempo e uma remuneração, ou seja, um salário decente, uma remuneração decente, o que menos a gente está tendo ultimamente é uma remuneração decente nesse país. A gente ter, né, benefícios, rendimentos justos, suficientes, que permitem aos trabalhadores e suas famílias desempenhar papéis de cidadão. Não é ganhar um dinheirinho só para sobrevivência, não, é para exercer o papel de cidadão. O que é ser cidadão? É, inclusive, questionar, brigar pelos seus direitos, mas a gente precisa ter energia, precisa ter força, precisa ter tempo, precisa ter comida na barriga. E imagina esses trabalhadores, entregadores, se eles têm condições de serem cidadãos nesse sentido. Né? Se nem, né, comida, eles entregam comida para o outro comer, mas eles não têm comida para comer. Né? Para ver o paradoxo das plataformas digitais. A proteção social, os direitos trabalhistas, que é o que a gente vai estar falando hoje, né, com o André, vai estar falando de uma forma muito mais decente do que eu não entendo nada dessa praia. Né? Mas, no caso do trabalho decente, o que é lindo, né, passei aqui, deixa eu voltar, é que traz a questão da seguridade social e a perspectiva de uma aposentadoria decente, porque no nosso país hoje está até difícil, né, pensar, né, se você vai ter aposentadoria. Então, ele vai mais longe, não é só o direito trabalhista ali do cotidiano do trabalho, é principalmente dar futuro, né, uma vida digna, né, para aqueles que trabalharam durante a vida inteira, lá no futuro, que a gente, enquanto jovem, no início da faculdade, eu não tinha esse tipo de preocupação, vou ser sincera, né? Acho que depois, com meus 30 anos, 30 e poucos, eu comecei a me preocupar muito, mas de repente, quando eu comecei a preocupar, foi muito, né? Entendendo mais as coisas. Oportunidades de emprego, o que é isso? Oportunidade de emprego digno, não é um informal, não é um não digno, não é um indecente, como é o contrário dessas dimensões aqui. Porque quanto mais os trabalhadores têm oportunidades, eles podem pular fora daquilo que é ruim. Quando não tem oportunidade, ele tem que ficar naquilo que tem. Ele não está ali porque ele quer fazer carreira, né? Que nem imagina que tem alguém que trabalha aqui como entregador, por favor, com Uber, né? Depois quero escutar muito, principalmente vocês que trabalham ou que conhecem alguém que trabalha, né? Com isso, né? Eu conheço alguns. Até que ponto vocês querem trabalhar para o resto da vida com isso, né? Fazer carreira nesse sentido? Ficam, muitas vezes, porque não tem alternativa, né? Então, oportunidades de empregos que realmente
possibilite as pessoas progredir pessoalmente e profissionalmente. E a saúde e segurança no trabalho, é claro, né, para evitar acidentes, entre outras questões. E aí, depois eu compartilho com vocês alguns artigos, mas esse aqui, os dilemas éticos enfrentados pelos profissionais de RH explorando cursos de ação, ele é muito bom, porque eu vejo como que os nossos colegas, né, da área de RH estão com desafios, eles não tendo trabalho decente como profissionais de RH, tendo que promover recursos humanos decente, que acho que é um grande tema aí para discussão, como que os colegas da área de RH podem promover aí mais... O André caiu, né? Oi? Opa, não, o André não estava no spotlight, achei que você tinha caído, André. Mas, enfim, é isso, são as primeiras considerações para aquecer, né, aí a nossa conversa. Gratidão novamente aí pela presença de todos. E vamos lá, daqui a pouco, depois eu projeto o que a galera colocou, o que vem na cabeça quando pensa em trabalho decente. Agora é com você, André. Bom, pessoal, boa noite novamente. Agora me apresentando um pouquinho mais. Meu nome é André Torres, eu sou ex-aluno da UF. Estou aqui já no Café com RH já tem mais ou menos uns 2 anos. Eu estou hoje na comissão da OAB da 15ª subseção, ali no Conselho de Ética, enfim. E também sou pós-graduado em Direito do Trabalho, que é a área de atuação, vamos dizer assim, preponderante, e também em Direito Civil. Bom, esse assunto, como eu até iniciei na minha fala, ele de fato vai trazer uma série de discussões muito além do direito. Agora, eu, enquanto advogado, enquanto uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma relação mais próxima com o direito, o que eu consigo contribuir, assim, humildemente aqui, é com a visão jurídica sobre a questão, que por vezes vai ser até uma visão limitada, né? Porque basicamente o direito ele se constrói após as relações sociais. Primeiro os fatos acontecem, depois o direito se apresenta para tentar regulamentar. E naturalmente a sociedade avança muito rápido, a tecnologia avança muito rápido. O que acontece? A legislação, né? Não só a legislação, mas também a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais, eles muitas das vezes não conseguem acompanhar essas inovações. E aí a gente vai tendo esses atrasos, e atrasos muito prejudiciais, porque enquanto isso, direitos são violados, situações são desregulamentadas, e na prática o que acontece é que algumas empresas, se valendo desses cenários, né, dessas situações limites em relação à violação à lei ou atendimento à lei, elas naturalmente vão obtendo lucro e vão crescendo, né, às margens, vamos dizer assim, do próprio direito, né? Acaba que esse é o principal fundamento dessas empresas atuais de tecnologia. Na prática, elas se colocam no mercado como um intermediador, uma empresa de tecnologia, né? Tratando, por exemplo, no caso do motorista de aplicativo, como um parceiro e não como um empregado propriamente dito. E por que isso? Porque, de fato, do ponto de vista econômico, sem sombra de dúvidas, essa percepção é extremamente mais vantajosa para a empresa, porque ela não vai ter que cumprir uma série de direitos que são resguardados para os trabalhadores. Então, assim, para início de conversa, eu acho que é interessante, até para que as pessoas tenham essa visão jurídica sobre a coisa, que a gente faça aí uma diferenciação do que é relação de emprego e o que é relação de trabalho. Relação de trabalho significa toda e qualquer prestação de serviço. Em regra geral, numa relação de trabalho, a gente percebe aí até um certo grau de autonomia, né? Você realiza um serviço, você é um empreendedor ou você, enfim, presta algum tipo de atividade, mas é dono de si. De certa forma, você tem aí a possibilidade de determinar de que forma você vai trabalhar, por quanto, né, você vai cobrar pelo teu serviço, quanto tempo você vai trabalhar, enfim. Esse grau de autonomia é que, de alguma forma, ele vai significar a ideia de uma relação de trabalho. Uma relação de emprego, ela já é bem diferente. Por quê? De forma absolutamente diversa da primeira, que é a relação de trabalho, na relação de emprego, como um marco
diferenciador propriamente, a gente vai ter a ideia da subordinação. Então você vai trabalhar para uma corporação, para uma empresa, para um empregador. Significa que você vai ter uma autonomia muito menor. E por que essa diferenciação é tão importante? Porque relação de trabalho e relação de emprego, ela vai implicar nos direitos e garantias que você vai ter em relação à sua atividade. Quem hoje tem uma relação de emprego, e aí fazendo um paralelo mais claro, quem hoje trabalha com a carteira assinada, por exemplo, para uma empresa ou para uma atividade de comércio, não importa, essas pessoas têm algumas garantias previstas na legislação, por exemplo, 13º, férias, descanso semanal remunerado, intervalo intrajornada, intervalo interjornada, aviso prévio se for demitida, multa, enfim, uma série de proteções. E também o que a gente acaba se esquecendo de tratar é a proteção previdenciária, porque, de alguma forma, aquele tempo de trabalho ele é computado como um tempo de serviço para fins de aposentadoria no futuro, né? O que não acontece com as relações de trabalho, porque nas relações de trabalho é como se você fosse dono de si, né? E aí, naturalmente, você não vai ter todo esse arcabouço de proteções. Basicamente, para que a gente tenha uma relação de emprego configurada, são necessários 5 requisitos. Primeiro, essa prestação de serviço tem que ser feita por uma pessoa física, né? Não é uma empresa que trabalha, é a própria pessoa física que exerce o trabalho. Segundo, tem que haver a pessoalidade. Pessoalidade significa que somente aquela pessoa em específico pode prestar o serviço. Significa dizer que você não pode enviar alguém no seu lugar, né? Por exemplo, hoje eu não estou afim de trabalhar, eu vou mandar o meu amigo trabalhar por mim. Não é bem assim que funciona. Outro ponto, a onerosidade. Deve haver aí uma expectativa de recebimento de algum valor, alguma contraprestação, né, pela realização do serviço. Se diferencia, por exemplo, de um trabalho voluntário, né, um trabalho filantrópico. Não. Eu estou tratando aqui de um serviço que é realizado e você espera minimamente que você seja recompensado financeiramente por isso. Outro ponto muito importante é a não eventualidade. Significa basicamente uma ideia de habitualidade. Ou seja, eu tenho um trabalho com uma rotina específica, uma frequência que se repete ao longo do tempo. E não uma situação completamente esporádica, pontual, né, em que eu trabalho numa determinada situação, daí eu fico 2, 3, 4 meses sem trabalhar, volto a trabalhar, enfim, é muito diferente. E, sobretudo, que é sempre aí o ponto de discussão mais crítico, que é a ideia de subordinação. Eu não consigo gerir por si só, né, por mim, a minha atividade. Eu recebo ordens, eu tenho um controle de jornada, eu tenho ali, de alguma forma, alguma estrutura que comanda, gerencia, coordena, direciona a prestação de serviço. E isso, sem sombra de dúvidas, faz com que a gente entenda que, na verdade, uma pessoa ela não está numa relação de trabalho, mas ela poderia estar numa relação de emprego. E aí, se tratando da questão da uberização, o que a gente tem de mais polêmico em relação a isso é exatamente a discussão sobre cada um desses elementos. Porque, como eu disse, os 5, obrigatoriamente, do ponto de vista jurídico, os 5 têm que estar configurados num caso concreto para que seja configurada a relação de emprego, ou seja, o direito a percebimento de todos aqueles direitos, assinatura da carteira, férias, 13º, etc. Por que isso? Porque com o avanço tecnológico, com o avanço da sociedade de uma forma geral, a gente vai tendo aí uma relativização até conceitual em relação a cada um desses elementos. E, de alguma forma, a subordinação, ela quase sempre vira ali, talvez, o ponto de maior polêmica. Por quê? Regra geral, quem trabalha para um aplicativo não recebe ordens diretas, como numa estrutura tradicional, de um patrão, de uma pessoa física ou de um empresário, de um gerente que seja, que vai determinar o que você faz. Isso é compreendido como uma subordinação, de alguma forma, velada, porque há uma estrutura, um software, um algoritmo, que vai, de alguma forma, muito inteligente e eficiente, fazer com que aquela pessoa seja, de alguma forma, ordenada e gerenciada, né? É como se fosse uma subordinação indireta, porque não vai haver ninguém que efetivamente te
cobre uma determinada atividade ou um prazo para aquilo. Eu crio um sistema que, de uma forma inteligente e velada, esse sistema vai provocando aquele empregado, e aí as plataformas gostam de chamar de parceiros, exatamente para que a gente tenha aí uma dificuldade até do direito regulamentar a questão. E isso fica, sem sombra de dúvidas, numa discussão sem fim nos tribunais. Em relação ao Uber, que talvez seja aí o nosso expoente da uberização, tanto é que a ideia de uberização não diz respeito somente ao Uber, né? Mas a outras tantas empresas que também exploram atividades por aplicativo, por meios tecnológicos, nós tivemos aí uma enxurrada de ações, ainda temos pelo Brasil afora, de empregados, ou melhor, de parceiros, buscando a justiça do trabalho para reconhecer que aquela relação não era uma relação de parceria, mas uma relação típica de emprego. Na prática, o que aconteceu foi também uma avalanche de decisões negativas, entendendo exatamente que, num primeiro momento, haveria sim uma relação de parceria, uma relação em que não há a questão e o elemento fundamental da subordinação. Acontece que, recentemente, em abril de 2022, nós tivemos a primeira decisão no Brasil a nível de Tribunal Superior do Trabalho, que seria a última instância dentro da Justiça do Trabalho, que considerou que havia sim a configuração de uma relação de emprego. Essa é uma decisão extremamente inovadora, porque ela vem, de alguma forma, de encontro com a jurisprudência que vinha se formando até então. A ideia é de que não havia relação de emprego. Essa turma em específico do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, que fica sediado em Brasília, ela pela primeira vez considerou que haveria sim uma relação de emprego. É claro que existem 7 turmas e essa foi uma decisão, como a gente diz, turmária. É uma turma apenas que decidiu. Outras turmas já decidiram de forma divergente. Na prática, o que deve acontecer ao longo dos anos é uma pacificação desses entendimentos por parte do tribunal, né? Pelo menos no que diz respeito à mecânica de trabalho desse aplicativo que eu citei agora, que é o Uber. A gente não sabe exatamente o que pode acontecer daqui para frente, até porque o que acontece muitas das vezes a partir do momento em que a empresa se sente ameaçada do ponto de vista jurídico, de ter que arcar com verbas trabalhistas, enfim, ela começa a naturalmente adaptar a sua dinâmica, né? Ela muda alguns procedimentos internos, enfim. Seja para, de fato, adaptar de uma forma legal a estrutura, ou também para burlar, para dificultar uma discussão mais aprofundada. Então, se hoje a empresa ela estabelece um padrão de gerenciamento das atividades X, você pode ter certeza absoluta que daqui a 6 meses esse padrão já mudou. E ela vai ficar mudando, sempre com esse receio de ser pega, né? De ser pega ali cometendo um ato ilícito, porque certamente isso vai não afetá-la economicamente, eu diria mais, isso vai inviabilizar a sua atividade, porque basicamente essas empresas elas lucram pela exploração da mão de obra desregulamentada. Se houver regulamentação, ela está fora do mercado, como já aconteceu com diversos países, em que esse aplicativo em específico e outros foram, em alguns considerados ilegais, mas em outros considerados verdadeiros empregadores. E aí o que aconteceu foi que essas empresas simplesmente se retiraram do mercado. E hoje, na realidade brasileira, em que a gente tem aí uma crise econômica muito grave, inflação muito grave, e cada vez mais uma maneira muito cruel de se empurrar as pessoas à informalidade, acabou que o aplicativo virou uma fonte de renda quase que imprescindível. Antes da pandemia, a gente tinha um dado, de cerca de 1 milhão de motoristas de aplicativo no Brasil, né? Que é um número extremamente alto, né? Isso porque eu estou tratando de motorista de aplicativo. Existem outras modalidades. Hoje a gente tem também empregado doméstico de aplicativo. Tem um monte de formatação, cada vez mais nova, mas sempre com o mesmo objetivo. Explorar a mão de obra, pagando o mínimo possível e extraindo o máximo de trabalho possível, né?
Qual é o argumento, assim, de uma maneira geral, que os aplicativos eles tentam fazer vingar quando a questão é discutida do ponto de vista judicial? Por exemplo, em relação à natureza da atividade, o aplicativo gosta de dizer que ele não é, no caso, por exemplo, do Uber, do 99 e tantos outros, uma empresa de transporte, mas uma empresa de tecnologia, que simplesmente conecta um usuário, que é uma pessoa que precisa do serviço, com o motorista que quer trabalhar. Na prática, toda empresa é assim. Toda empresa vai ser uma intermediadora de serviços. Porque se eu tenho, por exemplo, uma lanchonete, eu preciso, naturalmente, de um cliente que queira consumir aquele gênero alimentício e eu vou ter que colocar uma pessoa para vender. Então, no final das contas, o argumento não deixa de ser um pouco falho, porque ela não está criando uma simples intermediação. Mais do que isso, ela está gerenciando, ela está intervindo. Até porque, e aí é um outro argumento muito utilizado pelos aplicativos, olha, não sou eu que pago o salário dessa pessoa, quem paga é o consumidor, é o cliente. Por exemplo, você pede uma corrida, e aí de uma corrida de R$10, exemplo, R$7 vai para o motorista e R$3 fica para o aplicativo, ou seja, é o próprio consumidor que está remunerando. Isso também não deixa de ser uma questão até um pouco óbvia, porque se eu abro qualquer tipo de atividade, indiretamente, quem paga o salário do meu empregado vai ser o meu público consumidor, não sou eu diretamente. Eu recebo, pago os custos, pago todos os tributos, tiro o meu lucro, naturalmente, utilizo esse faturamento para poder pagar o salário. Um outro ponto também que foi discutido e muito em relação à subordinação, e é polêmico, diz respeito à ideia das avaliações no aplicativo. Regra geral, no final de cada corrida você pode avaliar. Só que aquilo ali não é uma avaliação simplesmente para uma melhor qualidade do serviço, não. O próprio aplicativo ele se baseia nas avaliações para, inclusive, cobrar esses parceiros de uma efetividade melhor no trabalho, ou um trabalho por mais tempo logado na plataforma, e inclusive, e esse é um caso, esse caso que foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que aconteceu foi que o trabalhador ficou ali por 2 meses, ele teve notas baixas, e ao final o Uber é como se tivesse demitido ele por justa causa, porque ele não estava prestando um serviço de qualidade. E aí, mais uma vez, o aplicativo ele tenta, de alguma forma, fundamentar essa ideia numa ideia de que, olha, eu estou buscando um melhor serviço, um cenário mais confortável, mais seguro, mais cômodo. Quando, na verdade, ele está cobrando, ele está fiscalizando, ele está exigindo, só que sempre de uma maneira velada, de uma maneira indireta. Eu acho que um último ponto que eu posso trazer assim até para passar para os nossos colegas a conversa é que na decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi destacada uma ideia muito interessante, que é a função civilizatória do direito do trabalho. Exatamente no entendimento de que o direito ele deve exatamente ser um instrumento de pacificação social e de reequilíbrio dessas forças nas atividades econômicas. Exatamente porque se a gente deixar a questão pela simples ideia de procura, oferta e procura, o poder e pela questão financeira, a gente vai ter aí violações e desequilíbrios muito grandes. Então, a ideia principal é que o direito venha a intervir para que minimamente a gente garanta algum tipo de direito e saúde e segurança para essas pessoas. Um último exemplo que eu posso dizer é a ideia do tempo que a pessoa fica logada. As pessoas ficam por um tempão logadas, E aí, qualquer pessoa que pega hoje um carro e quiser trocar uma ideia com o motorista fica 14 horas, 12 horas direto dirigindo, E às vezes ele harmoniza isso com outros serviços, fora do aplicativo ou em outros aplicativos. Quer dizer, vira e mexe, infelizmente, não é incomum que essa pessoa, como aconteceu recentemente, ficou notícia aí até nos jornais, a pessoa cai no sono, ela bate, ela pode criar um problema para ela, para o seu passageiro e também para o trânsito.
Quer dizer, um veículo já é um instrumento de trabalho perigoso. E a pessoa cansada, estressada, muitas vezes com fome, com dificuldade, ela pode também criar aí um problema muito maior. Se acidentando, a gente vai ter um problema maior ainda, porque ela não vai ter proteção nenhuma, a não ser que ela faça o pagamento ali como contribuinte individual na Previdência, etc. Agora, do ponto de vista do aplicativo, se ela se acidentar, ela vai ficar sem trabalhar. Se ela não trabalhar, ela não vai receber. Então, assim, para início de conversa, eu acredito que esses são os pontos, do ponto de vista jurídico, mais importantes. E eu acho que, conforme for, a gente pode ir dialogando e tratando também do quanto isso, de alguma forma, vai tocar em relação às outras matérias e aos outros campos do conhecimento. Isabela, primeiro eu achei excelente a sua introdução em relação ao tema, né? O quanto é preocupante e o quanto é pouco discutido, né, nos canais profissionais de mídia. Tu até trouxe como exemplo o próprio LinkedIn, né, que é um canal que influencia aí trabalhadores, executivos, pessoas do âmbito da inovação. E também foi muito boa, né, a introdução do André, porque isso fica muito claro o quanto esse perfil de profissional está desprotegido. Eu vou trazer aqui alguns dados do relatório da Fair Work, que trabalhou exatamente em cima do trabalho indecente, né, que a gente encontra nessas plataformas. E eles pesquisaram mais ou menos 6 plataformas, envolvendo iFood, Uber, 99 e mais 3 ali, né? E a pesquisa trouxe dados assim que nos assusta, porque nenhuma dessas plataformas conseguiu comprovar, por exemplo, que os trabalhadores vão ganhar acima de um salário mínimo, sabe? Que seria 24,16 por hora. Não tem nenhuma evidência disso. Essa mesma pesquisa trouxe dados que existem riscos em diversas dimensões. Nós trouxemos alguns, mas eles vão muito além, como um acidente de trânsito, tem profissionais que sofrem agressões, tem exposição, por exemplo, excessiva ao sol, problemas de ordem biomecânica, como dores nas costas, problemas de ordem psicológica, como estresse e também sofrimento mental. Sobre o ponto de vista legal, somente a iFood, me parece que na pesquisa conseguiu evidenciar padrões básicos em relação ao contrato justo. Todas as demais não conseguiram levantar atributos, né, de uma relação de parceria ou de uma relação de prestação de serviço básica, né? Não foi identificado atributos e a Fair Work é uma organização global, né? Uma outra coisa interessante é canal de comunicação. As pessoas não conseguem se comunicar com essas organizações, então eles não têm canais ou políticas, né, de transparência. Me parece que a iFood criou um fórum de discussão para garantir a voz dos trabalhadores. Então, aqueles que gostariam de conversar, de estabelecer um diálogo ou de interagir com a empresa, né, então eles têm um fórum de entregadores que proporciona aí o espaço para a voz, né? Então, esse seria o canal do trabalhador, né? Nesse caso, dos entregadores. Mas não tem como negar também que essas plataformas digitais elas se consolidaram a nível global como promotora do trabalho informal, precário, temporário e mal remunerado, né? Não é só no Brasil, é no mundo. Isso é muito sério, né? Porque é como se fosse um vírus, né? Isso vem se alastrando numa velocidade assustadora. No Brasil, nos últimos anos, essas plataformas acabaram se tornando vetores, né, de criação e expansão de ocupações, dado o desemprego, né, dada a falta de acesso a oportunidade de qualidade. E é claro que com isso, né, intensificou-se a informalidade que já existia, né, e isso se amplificou em diferentes setores e ocupações. Nós falamos dos entregadores, mas o André trouxe como exemplo também as empregadas domésticas, né, e muitas outras. E não só isso, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos. E a gente tem pelo menos 1 milhão de motoristas cadastrados aqui em 2022. É muita gente, né, trabalhando de alguma forma, né, nesse mercado digital. Infelizmente, a gente não tem, né, lei brasileira que trata dessas relações de trabalho, como o André trouxe. Existem até uma pesquisa identifica que existem processos, leis e projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, né, André? Mas nenhum que tenha sido aprovado até então. Houve uma lei 14.297
da Covid-19, de proteção aos entregadores aí, né? Durante a pandemia, na verdade, foi a única iniciativa. E essas plataformas é interessante porque elas classificam os trabalhadores como autônomos, então elas acabam se comportando como meras intermediárias ou intermediadoras, né, entre os consumidores e os trabalhadores. Então fica muito fácil eles se isentarem, né? Então isso é muito triste, porque com isso eles se beneficiam, né, da ausência, por exemplo, de um limite de jornada de trabalho. Então a gente escuta o Uber que trabalha, eu tô desde as 4 da manhã e vou ficar até as 10 da noite. Né? Eles também não se preocupam, não têm preocupações com o salário mínimo e nem com condições, né, de saúde e segurança dessas pessoas, né, que se sujeitam a jornadas de trabalho abusiva. Em 2020 foi feito um levantamento de ações, houve pelo menos 432 ações julgadas, só que 39,8% dessas ações foram desfavoráveis aos trabalhadores, né? Contando com acordos judiciais, algumas foram procedentes em algum aspecto. E teve desse percentual, 42% foram favoráveis aos trabalhadores, porque eram problemas vinculados aí à plataforma. Enfim, né, a gente percebe que é de fato um trabalho bastante indecente, embora crescente a nível global, né? Mas é claro que isso está trazendo consequências históricas, porque é um perfil de trabalhador, né, um perfil de profissional que está tentando levantar aí o seu ganha-pão, mas sobre condições bastante indecentes. E como a Isabela falou, né, se a gente for pensar na causa raiz, é outro tipo de política, né? Agora a gente tem que mediar o que está acontecendo, mas é políticas de qualidade de vida, né? É políticas de saúde e segurança, é políticas de oportunidade de trabalho, né? Políticas de educação, para poder minimizar, né? Porque isso, na verdade, é uma válvula de escape, né? Porque as pessoas precisam garantir o mínimo dentro de casa e elas encontraram na plataforma digital, né? Nas plataformas digitais, uma estratégia aí de sobrevivência. E logo elas acabam se sujeitando a riscos, né, sem proteção legal alguma, né? Enfim, né, seriam alguns dados iniciais, e eu vou compartilhar, inclusive, esse relatório aqui com os nossos parceiros, porque eu acho que vale ler o relatório na íntegra, tá, pessoal? E vou passar a palavra para a Carol também. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer ao André pela exposição. É muito interessante a gente pensar um pouco mais sobre esse tipo de trabalho que está tão presente no nosso dia a dia, que se um aqui não for usuário, com certeza já quando vai para a rua vê as pessoas trabalhando, então assim, está muito presente no nosso dia a dia hoje. E aí eu queria primeiro fazer uma reflexão e depois uma provocação aí para o André, de repente, falar um pouquinho mais. A primeira é relacionada à tecnologia, né? Que não existe neutralidade. A tecnologia, ela é material e ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, assim, acho que é difícil a gente falar a tecnologia é ruim ou é boa. Não, depende do uso que a gente faz, né? Ela pode facilitar muito o trabalho, da segurança, ou do outro lado da moeda, ela pode precarizar ainda mais, né? Porque a gente o André estava comentando hoje. E aí eu queria também nesse sentido, de falta de neutralidade, né? E pensando também em como as pessoas encaram esse debate hoje, eu acho que ele está muito atrelado a uma ideologia aí cada vez mais liberal, sabe? Liberal no sentido de que a gente vê esse discurso que valoriza o empreendedorismo, como a Isabela falou, o Thiago também falou, no LinkedIn a gente rola e vê assim, posts que a gente se assusta, assim, uma imagem terrível, e a pessoa faz um discurso motivacional em cima daquilo dali que na verdade é chocante. Então, assim, como é que se utiliza disso que acontece, da realidade, para pintar, né, para botar um verniz nela, para
apresentá-la diferente do que ela é, né? Então, assim, para esconder todo esse sofrimento, esconder toda essa precarização atrás de um discurso de ir atrás, de correr atrás do seu, de ir à luta, como enfrentar a crise, né? Então, assim, sozinho. E aí, cadê as políticas públicas, né? Então, acho que nesse mesmo debate aí também somem os direitos trabalhistas, né? Por que a gente não está aqui falando cada vez mais, né, de leis trabalhistas? Claro que existe uma parcela grande desses trabalhadores que reivindicam essas leis, mas acredito que se a gente for pensar na sociedade hoje de uma forma geral, o discurso que caminha vai para um outro lado, né? Não está reivindicando leis trabalhistas, né? Está afirmando que leis trabalhistas atrapalham a economia, que são elas um problema, né? Então, André, se você puder falar um pouquinho assim sobre esse discurso que eu vejo que está se acentuando bastante, está sendo reproduzido e acaba sendo naturalizado também, acho que... É muito legal esse ponto de vista, Carolina, exatamente porque a gente tem percebido, infelizmente, eu acho que, na verdade, isso vem de uma construção muito além do direito, né? Eu acho que a elite, de alguma forma, ela tem construído esse discurso e tentado enraizar esse discurso de vamos empreender é muito bom, carteira de trabalho é uma coisa ultrapassada, uma coisa que, né, para que isso? Hoje, por que não você ser empregado de você mesmo? Poxa, você tá... quase que um erro, né? Se você hoje escolhe ser empregado, onde você está com a cabeça? Você quer ser empregado? É sério mesmo? Poxa, mas existe um mundo de opções no empreendedorismo. Eu acho que isso vem de um projeto assim muito grande, sabe? De construção dessa cultura do empreendedorismo, do falso empreendedorismo, né? Porque é muito diferente, né? E eu acho que em relação à ideia dos aplicativos, né? E esse paralelo com os direitos trabalhistas, de fato, a gente tem percebido esse discurso de que o direito trabalhista atrapalha, né? Atrapalha a atividade econômica, que o país não vai para frente por conta do direito trabalhista. A gente ouvir esse discurso de quem explora a mão de obra, eu acho até relativamente coerente. Agora, de quem é explorado é que, de certa forma, me assusta, né? Pessoas que são empregadas e concordam com esse discurso. Poxa, veja bem, a gente já tem aí um salário mínimo muito abaixo do mínimo ideal, que seria, né, razoável, e a gente tem grandes corporações lucrando mais e mais e mais em meio à pandemia, no momento de crise, de morte, no momento das piores coisas acontecendo. E aí, dentro do direito, como em qualquer esfera da sociedade, a gente também enfrenta resistências em relação a isso. Há, pelo menos até então, por parte do judiciário, uma ideia de que, olha, vamos fazer uma vista grossa para esse negócio, porque, por enquanto, isso está, de alguma forma, e não deixa de ser verdade, salvando a pele de muita gente, né? Porque não tem emprego, infelizmente, para todo mundo. Se acontecer disso ser regulamentado, essas empresas vão sair do mercado ou vão ter que mudar por completo a sua atividade, e essas pessoas que estão aí numa situação precária, né, e muito triste, e ainda mais agora, por exemplo, dos motoristas com os combustíveis num preço altíssimo, enfim, essas pessoas vão fazer o que da vida? E é engraçado que em Macaé, engraçado não, né, engraçado é uma maneira, um eufemismo, né, é curioso que em Macaé, quase todo Uber que você converse, ele vai te dizer que há 2 anos atrás ele trabalhava no regime offshore, que ele era técnico de alguma coisa, enfim. E essas pessoas hoje estão no Uber, como eu também já percebi pessoas com mestrado no Uber, professores no Uber. Quer dizer, enquanto isso poderia ser talvez uma renda extra, isso virou o tudo ou nada, né? Para muita gente.
E essa decisão que agora saiu do Tribunal Superior do Trabalho, ela é muito importante porque ela vai começar a criar um debate, talvez, de mudança, né? E um debate mais atualizado frente às inovações tecnológicas, porque até então, infelizmente, a gente tinha uma percepção muito restrita da justiça do trabalho, esperando que, basicamente, a gente visualizasse uma ideia de patrão-empregado, que não existe mais, e cada vez mais não vai existir. Então, seria ficar muito para trás, seria agir em desconformidade com o que é razoável, com o que é mínimo, né? Então, assim, mas é importante dizer, essa decisão é uma decisão de uma turma do TST, só vale para um caso concreto, não tem aplicação automática, significa dizer que o aplicativo vai continuar sem reconhecer direito. Ele vai continuar sem reconhecer direito, as pessoas vão continuar entrando com ações, umas vão ganhar, outras vão perder, e talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma pacificação disso. Mas, por enquanto, a decisão não mudou nada, assim, do ponto de vista trabalhista, né? Não houve um reconhecimento a nível nacional, não. Então, eu acho que ainda tem uma novela muito grande aí pela frente. André, apenas uma curiosidade, né? Tu tem percebido uma crescente em relação aos processos localmente acerca desses trabalhadores, né? Em relação a essas plataformas digitais? Isso já existe dados nesse sentido ou ainda não é visível? Olha, de fato, quando a gente observa ações, a gente percebe ações ainda muito pontuais, Brasil afora. Por quê? Porque existem vários motivos para isso. O primeiro motivo é que a pessoa já está em uma situação de dificuldade. E aí ela vai ajuizar uma ação contra o seu único empregador possível. De repente ela vai entrar para aquela famosa e famigerada lista negra e é aí que ela não vai conseguir mais nada. Segundo, porque com a reforma trabalhista, e que foi muito aplaudido, inclusive, por trabalhadores, sabe-se lá como e por quê, há hoje a possibilidade da pessoa ajuizar uma ação trabalhista e sair devendo ainda valores de sucumbência, de custas. Isso desencoraja, muitas das vezes, o trabalhador de mover uma ação. Por quê? Se ele move uma ação e sai perdedor da ação, ele pode sair não só sem o que ele pleiteou, mas devendo ainda valores para o outro lado. Então, isso, de certa forma, desencoraja muita gente. Agora, a gente, sem sombra de dúvidas, tem observado cada vez mais, né, ações nesse sentido. E essa ação que serviu de parâmetro para esse julgamento, porque só valeu para esse caso concreto, é uma ação até pequena. O trabalhador, ele ficou por 2 meses só na plataforma. Foram 2 meses de trabalho. E aí, o impacto financeiro foi, com certeza, muito pequeno para a empresa. O impacto maior é o impacto político, o impacto econômico, né, a nível de discussão, né? Inclusive a discussão que a gente faz aqui, porque no Café com RH que a gente fez, acho que ano passado ou retrasado, a gente não tinha essa decisão. Então, por enquanto, não existia nenhuma luz no fim do túnel. Agora apareceu. Então, assim, eu acho que a tendência, Thiago, ainda mais com essa decisão agora, é que comecem a ter mais e mais ações. Até porque a própria advocacia, e aí já de alguma forma defendendo aqui o meu lado, ela fica num campo muito perigoso de alimentar ações que podem ser temerárias e podem despender tempo, gasto e etc. Havendo agora um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho certeza que vai começar a ter uma evolução de casos assim muito grande. Daqui a pouco a Justiça do Trabalho vai ter que, a nível nacional, de fato, pacificar a questão. E aí, esse debate, sem sombra de dúvida, a gente não sabe como é que vai terminar. Perfeito, André. Eu fiquei imaginando que essa cultura do medo fosse possível, uma vez que existe essa relação de dependência, né, de alguma forma, em algumas situações é a única oportunidade de ocupação, né, de alguns profissionais. E também fiquei pensando sobre o cálculo do salário, né, que é um salário teoricamente falso, né, porque as pessoas elas criam uma expectativa de que estão ganhando bem quando elas fecham 4, 5 mil reais por mês, né, mas elas desconsideram uma série de outras coisas, né, que ampara
que a legislação trabalhista, teoricamente, poderia ampará-los, né, numa relação formal. Porque se tu analisa os custos que elas teriam, né, em relação aos indicadores de proteção, né, de bem-estar social, porque tudo isso é eliminado. Então, frente, sei lá, a um acidente de trabalho, frente a uma lesão, a qualquer problema que envolva uma seguridade, né, elas não têm proteção nenhuma. Então, os custos seriam muito mais altos, né? Então, elas não contam com 13º, não contam com adicional de férias, não contam com seguro-desemprego. Então, existe uma leitura de que o salário é um salário interessante, né? Porque, aparentemente, é um salário limpo, né? Que elas acabam recebendo. Teoricamente, no trabalho formal, talvez poderia ser uma remuneração menor, né? Mas se a gente fosse calcular o custo de uma folha de pagamento, os custos desse profissional seria muito maior, considerando o bem-estar social, né? Me parece que existe uma interpretação de um salário positivo, sabe, Isa? Sim, você traz muito bacana. Eu estou projetando o que você colocou, tá, Tiago? Perfeito, esse relatório é muito bom. Eu vou falando a partir das suas reflexões, e a gente já vai começar a trazer as reflexões da galera aí também, mas esse lado não muito das startups, que o mundo não vê, né? E que não entra nessas questões, assim, igual você está falando, é o salário líquido, né, vamos dizer, né, que eles recebem. A mesma coisa do trabalhador embarcado, né, que recebe acha que recebe muito dinheiro e não recebe. Ele recebe as compensações em função do salário, do tipo de trabalho que é insalubre, penoso, né, e periculoso, que são aqueles mais perigosos, que geram mais acidentes, que geram mais adoecimento, e a penosidade, né, que esse trabalho... e aí tem esqueci o termo, né, os adicionais, e que aí achar o salário é muito bom. Mas você está numa bomba relógio, né? Né? E aí vale a pena esse salário? Então, essas reflexões que acho que os mais jovens, eu não tinha esse olhar crítico quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu fui uma empreendedora precária, né? Vamos dizer assim, era sacoleira para ajudar a pagar minha faculdade de psicologia na época, e andava de bicicleta levando para a faculdade um mochilão, ficava com dor nas costas, né? Com a bolsa, ou ia andando mesmo com uma mochila enorme para vender roupa, vender biquíni, vender bijuteria, que também é um tipo de... tem vários tipos. A gente está falando esse agora porque ele é tão absurdo, porque o absurdo é porque o quanto que essas plataformas ganham dinheiro em cima disso. Igual se a gente for ver a Amazon, entre outros aí, né, que ganharam muito dinheiro, igual o André colocou muito bem durante a pandemia, e que se eles dividissem, sei lá, o 0,00001% dos lucros com os seus funcionários, da mesma forma que essas plataformas poderiam dividir com o bem-estar social, seria muito maior se houvesse essa preocupação realmente, que isso é responsabilidade social de fato, porque começa internamente, pensando na promoção do trabalho decente dentro das empresas, na promoção de um RH decente dentro das empresas, né, na qualidade de vida no trabalho dentro para depois pensar na responsabilidade social, para falar que está preocupado lá fora. Então, vamos começar internamente, preocupando com aqueles que realmente fazem o negócio acontecer, que são os trabalhadores, né, para depois pensar nessa suposta responsabilidade social aí que todo mundo fala. Então, aqui é legal ver isso. Aqui, a iFood anuncia aumento a entregadores e disse diminuirá seu lucro, né? Foi essa... E esse podcast é muito bacana, lá do B do Rio 198, né? Esse cara foi ameaçado de morte, eu não sei se foi esse. É tanta coisa que eu recebo, depois vocês me falam, né? Em função, ele é um trabalhador das plataformas digitais, e tem um movimento, lidera um movimento de entregadores, né, que é muito bacana. Eu não sei se foi ele, né, me corrija se eu estiver equivocado, se tem alguém sabendo do que ocorreu, mas eu vou colocar todos os links aí para vocês. E aí eu retomo lá o podcast no início, quando a professora da USP, me fala o nome de novo, Carolina, por favor. Renata, não. Laura Carvalho. Isso, eu esqueci o nome do outro professor. Eles falam, né, como que a gente acha lindo, maravilhoso a tecnologia. Eu coloquei uma pergunta para vocês: o quanto vocês acham de fato que a tecnologia melhorou a qualidade de vida dentro e fora do trabalho de vocês? Na minha perspectiva, acho que acelerou o meu trabalho, diminuiu o meu tempo livre, entrou dentro da minha casa, invadiu e controla muito mais o meu trabalho do que antes, né? Depende de mim ter disciplina
para poder barrar. Não depende da minha instituição e não depende muito mais da gente pôr limites, seja individualmente ou coletivamente pelos movimentos sindicatos, movimentos sociais, para questionar e agir, né, contra as mazelas que isso gera se a gente não tiver um olhar crítico e reflexivo, igual a gente está tentando proporcionar aqui por meio dessa atividade, para que todos comecem a olhar de uma forma mais ampla, né? Que eles trazem lá no início, as tarefas estão sendo cada vez mais automatizadas. Emprego, esse discurso de poliana, tá voltando o trabalho, tá melhorando o trabalho, o emprego tá voltando para Macaé. A gente não vai ter mais aquele emprego de 2014 e 2015 nunca mais. Isso, assim, a gente tem que colocar, cair a ficha, né? Ao invés de ficar criando que está voltando emprego, não voltou nem a metade da metade daquele emprego, das demissões que foram geradas com a pandemia. Houve mais automatização e esse emprego não vai voltar. Então, acho que a galera, assim, dá vontade de gritar alto, colocar o microfone, porque a gente vê nas redes sociais, vê grupos falando, o emprego está voltando, está vindo isso, está vindo outro para Macaé. Não é, e para o Brasil não é essa a realidade. A automatização acabou com vários empregos, a gente tem que ter consciência disso. Sugiro a leitura do Ricardo, de todos, né, Carol? Todo o trabalho do Ricardo Antunes que ele traz, eu coloquei aqui. Os livros do Ricardo Antunes são maravilhosos, né? Todos que ele publicou. O trabalho sobre fogo cruzado, agora o coronavírus, maravilhoso. O privilégio da servidão. Olha esse aqui, uberização, trabalho digital, indústria 4.0, infoproletariado. Assim, é um autor que traz um olhar, assim, que tem publicado mais, com um olhar bem bacana, crítico e reflexivo sobre essas questões, que eu acho bem bacana a gente pensar. E que essas plataformas gigantes, a tecnologia tem gerado mais emprego, igual, né, os professores falaram no início também, os colegas, mas tem criado emprego para os mais qualificados, né? Para a galera, os menos qualificados estão cada vez mais excluídos do mercado de trabalho, né? E aí eles falam, será que essa rede de proteção social, né, que foi criado, que eu esqueci o nome, né, igual tem Bolsa Família, que virou agora um outro nome, que era aquele renda... Qual que era? Auxílio Brasil. Porque tudo que esse governo cria meio que trava, sabe? Eu não consigo falar. E aí, entrando até tá um pânico, assim, quando eu começo a pensar nessas coisas. Mas aí, pensando que eles colocam para refletir sobre a renda básica universal. Será que esse tipo de renda, né, deveria se tornar algo fixo? Porque não vai ter emprego, é no mundo inteiro, não é uma questão só no Brasil, né, que é pior ainda, né, mas que outras alternativas, né, relacionadas a pisos, renda mínima universal, ou sei lá, que estão sendo pensados, ou que, se isso resolve também, que eu não sei se isso resolve, porque aí colocando esse piso, a gente já discutiu isso em outro evento, né, essa renda básica universal, a gente tira, talvez, o poder de emancipação, ou seja, as pessoas vão ter que viver dessa bolsa ou dessa renda para o resto da vida, porque não vai ter oportunidade para elas se emanciparem e não depender dessa bolsa, ou seja, os mais ricos vão continuar sempre mais ricos e vão dar essa bolsa ou essa renda básica universal para os mais pobres, e os mais pobres vão continuar sempre mais pobres. Então, tem várias discussões aí para a gente está pensando nas questões, nas raízes, de fato, que geram a questão não só das plataformas digitais, mas vários outros tipos de trabalhos indecentes, né?